Nós precisamos encarar o fato de que a vida não é tão ruim assim. Somos nós que somos insatisfeitos demais. Sabe, eu me peguei refletindo na ideia de que existem momentos na minha vida onde, apesar de tudo estar aparentemente bom, tudo está aparentemente no lugar correto, ainda assim eu sou consumido por uma insatisfação. E eu me percebi várias vezes correndo atrás de algo que nem eu mesmo sei o que é, mas para silenciar uma falta que existe dentro de mim, um vazio que existe dentro de mim, uma insatisfação que existe dentro de mim. E quantas vezes a gente tenta preencher esse vazio com tanta coisa, mas a realidade é que, independente da nossa tentativa, ainda assim vai ficar faltando algo. Quantas vezes eu já comprei algo e eu achava que aquele algo ia me trazer uma sensação de plenitude, de satisfação e em algum momento trazia, por algum tempo trazia, mas depois falta. Ir para algum lugar, uma viagem, conquistar, receber um salário maior, estar com alguém, uma diversão, assistir algo, mas mesmo assim a gente continua sendo marcado por uma falta que muitas vezes a gente não consegue compreender, e a falta humana ela já é uma discussão de muito tempo. E eu quero compartilhar com você que isso é normal. Ser marcado por uma falta é normal. O que não é normal é a gente tentar satisfazer uma falta que é eterna com coisas que são passageiras. Eu lembro que quando eu lia mais sobre Freud e os seus conceitos e tudo mais, e eu lembro o quanto ele fala sobre a importância dessa falta, que é uma falta universal, que todos nós somos marcados por ela. E até se não fôssemos marcados por essa falta, talvez a gente não entrasse em movimento, não existisse desejo, não existisse produção, mas a gente corre o risco de correr atrás de uma satisfação mítica na nossa mente, na nossa vida, no nosso inconsciente e viver uma vida correndo atrás de algo, mas como se a gente nunca chegasse lá. Uma vida literalmente frustrada, porque nada é capaz de nos satisfazer. Sabe, quando a gente é insatisfeito, quando nós estamos insatisfeitos, é como se ao nosso redor tudo perdesse o brilho. Nada tá bom, nada presta, ninguém presta, sabe? O céu não é tão azul assim, a vida não é tão boa assim, e a gente é tomado por uma reclamação, uma cara fechada. E eu tô falando isso porque isso acontece comigo. Mas o problema não é sermos pessoas faltantes. Isso é natural. Quando eu olho para a minha própria questão de fé, eu acredito que desde o momento do jardim, ali era um momento de completude, e quando a gente abre mão de estar ali, abre mão daquela comunhão com Deus, nós também somos marcados por uma falta. O problema não é desejar algo. O problema é continuar buscando satisfazer uma falta que é eterna com coisas passageiras. A própria palavra vai dizer que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Ou seja, há um anseio, há um movimento, há um desejo em nós. E para falar sobre como que a gente pode realmente resolver a nossa falta, eu gosto daquilo que John Piper vai falar sobre o prazer cristão, sobre, na verdade, como a nossa satisfação ela precisa estar plenamente em Cristo. Porque a realidade que eu e você nós precisamos encarar é que só existe um lugar onde nós seremos plenamente satisfeitos. É isso que faz, por exemplo, Jesus chegar naquela mulher no poço e falar assim: olha, eu tenho uma água que se você tomar dela, você jamais vai ter sede. Não é uma mentira, não é um marketing que ele está fazendo, mas é a pura verdade que ele está oferecendo para aquela mulher, e o que ele continua oferecendo para mim e para você hoje é o seguinte: olha só, por mais que você tenha sede, por mais que você corra atrás de vários poços, certo? Só existe uma água que vai se satisfazer ao ponto de você nunca mais sentir sede. Por que eu nunca mais sinto sede? Porque ele é a fonte inesgotável. Aquilo que eu preciso
O prazer que eu preciso, a satisfação que eu preciso, ela está na pessoa de Cristo. E quando eu sou plenamente satisfeito em Cristo, eu consigo encarar a minha realidade, a minha vida, os meus dias por uma outra perspectiva. Porque mesmo no meio do caos, quando eu sou satisfeito em Cristo, ainda há esperança. Porque mesmo no meio da dificuldade, quando eu sou satisfeito em Cristo, há plenitude. Então, o problema na nossa história é ficar correndo a corrida errada. E o que eu tenho tentado buscar na minha vida, e é isso que eu quero compartilhar com você, olha, para de correr atrás daquilo que não vai te satisfazer. E deixa ser alcançado pela verdadeira satisfação. Uma das coisas que eu amo nessa passagem é que Cristo passou naquele poço. Não foi aquela mulher que correu atrás, ela se permitiu ser alcançada por ele. Ela se permitiu ser tocada por ele, ser inundada por ele, ser satisfeita por ele. E às vezes a gente está correndo tanto atrás de tanta coisa que a gente não percebe que essa fonte inesgotável de prazer, de satisfação está ao nosso lado. Sabe, a minha oração sobre a minha vida é, Lucas, por mais que você seja marcado por uma falta, existe uma presença. E nessa presença nada falta. Nessa presença nada falha. Nessa presença não tem nada que você necessite que Cristo não seja capaz de derramar sobre você. Sabe? E o que eu quero falar para você hoje é: seja satisfeito naquilo que é eterno. Seja satisfeito em Cristo. Não é de um carro melhor que você precisa. Não é de um outro relacionamento que você precisa. Não é de mais dinheiro que você precisa. O que você precisa é estar plenamente satisfeito em Cristo. É lógico que carro, dinheiro, família, conquistas, tudo isso faz parte da vida humana. Mas essas coisas não são a nossa resposta. A nossa resposta é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E se existe hoje a possibilidade de sermos plenamente satisfeitos em Jesus, eu não quero mais perder tempo buscando a satisfação em coisas passageiras. O nosso problema não é desejar algo. Desejar é algo que Deus permitiu que... O desejo é algo que Deus permitiu que existisse em nós. É que nós precisamos parar de desejar coisas que são baratas demais. Sabe, a nossa falta só é preenchida naquele que é eterno. Não adianta. Não adianta. Você pode tentar de várias formas. Eu posso tentar de várias formas. Mas só existe um lugar. Só existe um lugar, que é esse lugar de plenitude. Talvez o conceito bíblico de uma vida plena e abundante não seja uma vida com muitas coisas, mas uma vida com uma coisa só, a suficiência de Cristo. E o que eu desejo para mim é essa vida, plena e abundante, que por mais que eu não tenha tudo, eu tenha aquele que é tudo para todos, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, é nóis.